Olá, pessoal. Nós vamos então começar um novo assunto, que é o controle microbiano, ou seja, agora que a gente entendeu como são as células de micro-organismos, qual é a estrutura delas, como é a fisiologia delas, como a gente então pode fazer para controlar, para dificultar o crescimento desses micro-organismos, para impedir o seu crescimento, para minimizar a taxa de contaminação deles, seja em ambiente, seja em materiais e seja inclusive no caso de uma doença infecciosa. Então, para isso, nós vamos ter 2 blocos de aula. Um será sobre controle microbiano por meio de agentes físicos e químicos, ou seja, como eu controlo o não crescimento microbiano em algum produto, em algum material ou em uma superfície. E depois, como outro tema, que é um tema de grande relevância, nós vamos discutir um pouco a importância e o papel dos antibióticos e especialmente da resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos. Isso vai ser assunto para outras aulas. Muito bem, então nós vamos começar a discutir sobre controle de micro-organismos por meio de agentes físicos e químicos. E, no entanto, antes de começar, é importante que a gente padronize um pouco a nossa nomenclatura, porque, assim, embora sejam termos que nós utilizemos rotineiramente, tipo esterilização e desinfecção, eu não sei até que ponto isso está claro para vocês. Por exemplo, eu não aguento mais ver nas propagandas de produtos contra o Covid, esse é um agente esterilizante. Não é, dependendo do que for, não é. Então a gente precisa ter bem claro o que é esterilização, o que é desinfecção, o que é um antisséptico, o que é um desinfetante. E para isso, então, eu coloquei nesse slide alguns termos que são importantes que vocês conheçam e que vocês saibam diferenciar. Então, por exemplo, a esterilização é o nome que se dá a um processo que promove a destruição ou remoção das formas de vida, seja de um objeto, seja de uma superfície, ok? Então, a esterilização, gente, é quando você remove ou destrói tudo. Você vai remover arqueias, bactérias, mesmo que sejam arqueias extremófilas, fungos, vírus. Então, você não tem, o material está estéril, está desprovido de micro-organismos. Por outro lado, o que é a desinfecção? A desinfecção, quando foi cunhado esse termo, ele era usado para definir um processo que iria eliminar micro-organismos com potencial patogênico, com potencial de causar doença. No entanto, não é bem assim, porque, na verdade, a desinfecção é um processo onde você promove a inibição, a remoção ou a morte da grande maioria dos micro-organismos, mas não todos. Então, por exemplo, se eu tenho alguns organismos mais resistentes, ou, por exemplo, se eu tenho um esporo, via de regra, um processo de desinfecção não vai eliminar esporo. Então, o que acontece? Um objeto que foi submetido a uma ação por um desinfetante, ele pode ainda conter algum tipo de micro-organismo, especialmente as formas mais resistentes, tipo um esporo, ou, por exemplo, uma célula de Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria extremamente resistente, apesar dela não ser capaz de formar esporos. O Mycobacterium tuberculosis é uma célula, é uma bactéria altamente resistente a condições adversas. Existem estudos que mostram que, por exemplo, indivíduos que são portadores do Mycobacterium tuberculosis, se eles escarram numa superfície, é possível a gente conseguir recuperar a bactéria depois de 3 meses naquele escarro dessecado. Então, vejam, é uma célula sem capacidade de formar esporos, mas mesmo assim ela é altamente resistente. E ela vai resistir, dependendo do processo, a um agente desinfetante, um agente antisséptico. É muito possível que essa bactéria resista. Então, o que acontece? A grande diferença entre esterilização e desinfecção é a desinfecção promove a morte, a remoção, a inibição de crescimento de uma grande parcela dos micro-organismos, mas não todos, enquanto que a esterilização, sim. Então, por exemplo, eu não sei se vocês têm visto, mas na televisão volta e meia passa, comprem álcool 70, vamos esterilizar a superfície com álcool 70. Álcool 70 não é um agente esterilizante. É óbvio que pode ser que, se naquela superfície eu tinha bactérias bastante sensíveis, por exemplo, ou o próprio vírus do Covid,
Pode ser que passando o álcool 70, a gente remova todo mundo. Então, definitivamente, aquela superfície ficou desprovida de micro-organismos. Então, você pode dizer, olha, a superfície ficou estéril. Mas o álcool 70, se você for considerar os micro-organismos de forma geral, ele não é um agente de esterilização. Então, a gente está errado quando a gente fala, eu esterilizei o material com álcool 70. Você não esterilizou, porque você não sabe quem está lá. Se tiver um esporo de uma bactéria, por exemplo, de Bacillus stearothermophilus, que é um esporo que resiste a 3 horas de fervura, se houver um esporo de Bacillus stearothermophilus naquela superfície e você passar álcool 70, você não está esterilizando. Então, cuidado, porque, claro, dependendo da contaminação, você vai realmente eliminar todo mundo e ele acabou esterilizando. Mas ele, por si só, por suas propriedades, ele não é um agente de esterilização, ok? Então, vejam, esterilização é um processo onde você vai remover todas as formas de vida e na desinfecção você vai remover grande parte deles. Aqui na definição está dizendo de micro-organismos patogênicos. Isso é o conceito mais antigo, porque, na verdade, não são só os patogênicos que são eliminados, e sim a grande variedade e a grande maioria dos organismos é, sim, eliminada pela desinfecção, mas, eventualmente, tem formas de resistência que resistem e sobrevivem, ok? Dois outros conceitos dois outros termos bastante utilizados, antisséptico e desinfetante. Qual seria a diferença entre eles? Na realidade, antisséptico e desinfetante são dois nomes dados a produtos, a processos de desinfecção. O que acontece? Por tradição, por uso, se padronizou que o termo antisséptico é utilizado para um produto utilizado na desinfecção de tecidos vivos. Então, você vai usar um antisséptico bucal, você vai usar um sabonete que tem antisséptico, enquanto que o desinfetante é um produto utilizado na desinfecção de materiais inanimados. Então, você vai usar um desinfetante num piso, numa bancada, ninguém usa um desinfetante oral, tá? Mas, na verdade, os dois são agentes de desinfecção. Então, se vocês quiserem guardar como exemplo, o álcool 70. O álcool 70, ele é utilizado como antisséptico, porque eu posso fazer uma desinfecção das minhas mãos, é o que a gente está fazendo direto com álcool gel. Então, ele está atuando como antisséptico, promovendo a desinfecção. E, por outro lado, eu posso pegar o mesmo álcool gel e passar na chave do meu automóvel, e, nesse caso, ele está sendo um desinfetante. Então, na realidade, um mesmo produto, ele faz a desinfecção, mas a gente usa nomes diferentes, dependendo do tipo de material que é submetido àquela ação. Além disso, existem termos que a gente vê muito quando a gente olha a bula ou quando você vai num supermercado e vai na área de produtos de limpeza. Então, é muito comum a gente encontrar o termo germicida. Cuidado, porque germicida é um agente de desinfecção. Um germicida, se vocês pegarem esse nome e desmembrarem, é um produto que promove a morte, ele é sida, ele promove a morte de germes, mas não todos os germes. Então, na realidade, é um agente que é um agente de desinfecção. E um outro termo que a gente utiliza muito, é muito comum a gente ver, é o termo sanitização, que é um termo muito utilizado quando a gente está lendo algum texto de saúde pública. Então, isso seguem os padrões de saúde pública. Então, está aqui. Vejam, a sanitização é um processo que promove a redução de micro-organismos, tá? Que teria que, para ser utilizado adequadamente, você ter a eliminação de praticamente todas as formas vegetativas. Lembrem-se, uma bactéria capaz de esporular quando ela está ativa, a gente diz que ela está na forma vegetativa, e quando a condição fica desfavorável para aquela célula, ela pode promover uma esporulação. Então, ela fica na forma de esporo. Então, a sanitização é um processo que vai levar à eliminação ou redução dos micro-organismos até 99,9% das formas vegetativas. O que acontece? A gente tem como formas de controle microbiano, nós podemos utilizar agentes físicos ou agentes químicos. Os agentes físicos foram os primeiros agentes a serem utilizados historicamente.
Se a gente pensar na história, na evolução das cidades, na evolução antes disso até, quando o ser humano deixou de ser nômade, quando o ser humano começou a se tornar mais, a colonizar determinadas áreas, o que acontece? O ser humano começou a cozinhar os alimentos. O que acontece? O calor, claro que em muitos casos o calor foi utilizado para a cocção de alimentos, porque gerava um sabor mais adequado. Mas o que acontece quando você cozinha um alimento? É muito comum que esse alimento tenha uma durabilidade maior do que se ele ficasse no estado cru. Então, o calor é talvez o agente físico de controle mais antigo que a gente tem conhecimento. Além do calor, a gente pode usar como agentes físicos de controle microbiano radiações e também a filtração. Existem outros tipos de agente, mas esses são os que mais comumente são utilizados. E se vocês pararem para pensar, vocês vão ver ao longo dessa aula, é muito comum a gente usar no nosso dia a dia agentes físicos como agentes de controle microbiano. Então, como agentes físicos, nós temos esses 3 principais métodos, e como agentes químicos, na verdade, a gente tem uma enormidade de produtos, uma variedade muito grande de produtos, onde eu coloquei alguns como exemplo. Na realidade, comecem a pensar um pouco, quando a gente quando o nosso objetivo é esterilizar um material, qual será o mais prático de ser utilizado, um agente físico ou um agente químico? Pensem um pouco nisso, isso mais para frente eu vou discutir ao longo dessa aula, ou talvez na segunda metade dessa aula, ok? Mas vamos pensar, sempre lembrando a diferença entre esterilização e desinfecção. E eu vou começar, então, agora sim, detalhando um pouco mais os agentes físicos, e vou começar pelo calor, ok? O que acontece? Como eu disse, o calor ele é muito, muito, muito utilizado há muito tempo. E qual é o mecanismo de ação do calor? A gente sabe, o calor ele vai atuar promovendo a desnaturação, tá, das macromoléculas de uma célula. Então, mesmo que eu tenha um organismo altamente extremófilo, uma arqueia hipertermófila, não adianta, chega um momento que, dependendo do grau, dependendo da temperatura que eu utilizar, nenhuma célula tem mecanismos que protejam suas macromoléculas contra a desnaturação. Então, na realidade, o calor, ele é muito prático e ele é muito eficiente, por quê? Porque ele vai agir de maneira indiscriminada. Seja uma célula psicrófila, seja um organismo hipertermófilo, dependendo da temperatura que eu impuser no sistema, eu não vou ter nenhuma célula sobrevivendo. Então, o que acontece? Ele é muito prático e mais, ele é facilmente controlável. Se eu tiver um termômetro, se eu tiver um relógio, eu tenho como fazer uma metodologia absolutamente controlada. Por quê? Porque quando eu for promover um processo de controle microbiano pelo calor, eu preciso definir qual a temperatura que eu vou usar e por quanto tempo eu vou submeter aquele material. Então é muito fácil de acompanhar, é muito fácil de controlar, ok? Além disso, o calor tem uma grande vantagem. A gente pode utilizar o calor sob 2 formas. Uma que a gente vai chamar de calor seco, que é meramente o ar quente, e outra é o que a gente chama de calor úmido, que é quando a gente associa o vapor d'água. Então, vocês vão ver alguns exemplos onde o calor úmido vai ser muito utilizado. Desculpem. Onde o calor úmido vai ser muito utilizado, por quê? Porque se a gente parar e pensar, a água transmite muito melhor a temperatura do que o ar. Mas a gente pode usar o calor seco como o calor úmido, tá? Tanto faz, contanto que você controle o tempo e a temperatura, ok? Então, vejam, eu vou começar a dar alguns exemplos do calor e vou começar pelo calor seco. Exemplos de técnicas de controle microbiano por calor seco. Uma das técnicas que é bastante utilizada em ambientes hospitalares é a incineração. A incineração de materiais, por exemplo, hospitalares, seringas, luvas, qualquer material descartável. A incineração é uma prática que é um processo extremamente drástico de esterilização. Por quê? Porque você destrói o material, então não sobra nada. Então isso é bastante utilizado, principalmente para lixo hospitalar, e é uma técnica muito, muito radical, porque você simplesmente destrói completamente aquele material que estava contaminado.
Vocês não chegaram a utilizar no laboratório, infelizmente, porque a gente teve que começar a dar aulas de maneira remota, mas a gente usa muito no laboratório de microbiologia uma técnica chamada ao rubro, que é, se vocês lembram da coloração de Gram, vários vídeos mostram isso. Você vai pegar um instrumento que chama-se alça de platina, que é um cabo com uma hastezinha metálica e que geralmente tem um círculo na ponta. Você coloca, esse material é um material metálico, você coloca isso na chama, até aquele metal ficar incandescente. Isso é uma técnica onde você está esterilizando o seu material, porque a temperatura que a gente atinge quando o metal fica incandescente é uma temperatura que não permite a sobrevivência de nada, 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 em termos de células de micro-organismos. Então, isso também é uma técnica de esterilização. Vocês certamente conhecem a técnica de flambagem, que pode ser feita de duas maneiras. A maneira mais comum, talvez, é, por exemplo, você tem uma bandeja que você quer fazer um controle microbiano dela, o que você faz? Você pode jogar um pouco de álcool, acender o fósforo e atear fogo naquilo. Então, enquanto a chama está ativa, está havendo o quê? Está havendo a morte dos micro-organismos por conta do calor. Ou você pode fazer uma flambagem, quando você tem um bico de Bunsen, por exemplo, aceso, você pega um tubo de ensaio, você tira a rolha dele e você passa a tampa, a boca do tubo, você passa pelo bico de Bunsen. Isso é uma técnica chamada flambagem. O que acontece? A flambagem é uma técnica de desinfecção. Por quê? Porque a gente submete o material ao fogo por poucos segundos. Então, no álcool, por exemplo, quando a gente pega um material e põe fogo usando álcool, tem que ficar no mínimo 10 segundos queimando para você dizer, olha, foi bem feito o processo de desinfecção. Ou quando a gente passa um tubo, a boca do tubo sobre a chama, tem que passar uns 5 segundos, pelo menos. E mesmo assim é um processo de desinfecção. Existem equipamentos de esterilização pelo calor seco, que são as estufas de esterilização. O que acontece? As estufas são aparelhos que são como se fossem caixotes de metal, tá? Dentro, ela é um aparelho todo metálico, ela tem uma resistência que você vai ligar na tomada, ela vai aquecer, e dependendo de como você utilizar, ela vai promover a esterilização do seu material. A condição para que uma estufa seja esterilizante é: você tem que submeter o seu material a 160 ou 180 graus por 1 a 2 horas, ou seja, 160 graus 2 horas, 180 graus 1 hora. O que acontece? Você não pode preparar pacotes muito grandes do seu material, por quê? Porque se você fizer um pacote muito grande, por exemplo, se eu quisesse esterilizar esse material, eu tenho que garantir que o centro do meu pacote, do material que está lá, vai atingir essa condição de temperatura. Então, você tem que tomar cuidado com isso e você tem que respeitar. Somente começa-se a contar o tempo quando é atingida a temperatura de interesse. Então, não adianta você ligar e já começar a contar o tempo. Você tem que deixar atingir ou 160 ou 180 e aí esperar por 2 horas ou 1 hora. Qual é o problema de estufas esterilizantes? É que nem todo material suporta essa condição. Vejam, isso é uma temperatura altíssima. Então, uma série de materiais, eu não consigo fazer esse tipo de tratamento que vai queimar. Eu não posso colocar, dependendo do material, uma luva, se for uma gaze, um pano, alguma coisa, pode queimar. Então, você não pode utilizar. Eu gostaria só que vocês pensassem e guardassem um pouquinho esse valor, porque a gente vai fazer uma pequena comparação com o calor úmido, tá? Já, já. Então, vejam, aqui eu tenho as ilustrações desses processos, então vejam, na incineração, a destruição completa. No caso do ao rubro, está aqui a ilustração, é você pegar esse instrumento que é chamado alça de platina, e você submete à chama até ela ficar incandescente. Isso é uma esterilização, e aí você pode sim coletar o seu material, por exemplo. A flambagem, como eu disse, você pode passar essa alça de vidro, por exemplo, na chama, ou a gente pode molhar essa alça de vidro no álcool e colocar na chama e deixar o fogo ele espontaneamente ser apagado. E aqui está o exemplo de uma estufa esterilizante. Lembrem-se desse valor, 160 a 180 graus por 1 a 2 horas. Olhem
a diferença que existe quando a gente usa o calor úmido. O calor úmido, por exemplo, o equipamento mais utilizado num laboratório de microbiologia ou muitas vezes em consultórios odontológicos é a autoclave. Se bem que em consultórios odontológicos a gente tem autoclave e muitas vezes estufas. Por quê? Porque o material utilizado pelos dentistas é essencialmente metálico e aí suporta altas temperaturas. Mas vamos ver. Autoclave. A autoclave vai funcionar como se fosse uma panela de pressão. Então, a autoclave é um recipiente metálico, onde você vai colocar um pouco de água, tá? Você vai ter um suporte, um tripé onde você vai colocar um cesto de metal e todo o seu material vai ficar lá dentro. Então, esse cesto não entra em contato com a água, você fecha a autoclave como se fosse uma panela de pressão. Imagina uma panela de pressão que eu coloco agora um tripé e coloco um material em cima. Eu não quero cozinhar, eu quero esterilizar um material. O que acontece? Para que uma autoclave funcione como um procedimento de esterilização, é necessário que você respeite essas condições. Vejam, eu tenho que deixar a autoclave chegar a 121 graus por 20 minutos e lá no interior da autoclave está sendo gerada uma atmosfera de pressão. A autoclave é um equipamento que vem com um termômetro e com um barômetro para medir a pressão e olhem a diferença. Enquanto que na estufa esterilizante eu precisava de 160 a 180 graus por 1 ou 2 horas, a autoclave eu preciso de 121 graus por 20 minutos. O que acontece dentro de uma autoclave? Na hora que eu coloco o material e eu fecho a tampa da autoclave, a gente liga, a água começa a aquecer, começa a gerar vapor, então o vapor começa a subir, expulsa o ar frio que estava em cima, nós fechamos a válvula, é igual a panela de pressão que vai sendo gerada, então, uma pressão interna, e o que acontece? Nessa condição, a 120 graus, a água não ferve, a água está na forma de vapor. E o vapor, ele consegue penetrar muito melhor do que o ar quente. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas se vocês pegam qualquer material que esteja aquecido, experimentem fazer isso. Se vocês pegam com a mão um material que está mais aquecido, vocês vão perceber a temperatura e se vocês pegarem e molharem a mão, vocês vão sentir muito mais aquele calor. Então, a água transmite muito melhor a temperatura. Então, por isso é que a autoclave, ela funciona como procedimento de esterilização em condições bem mais brandas. E é exatamente por isso que vários materiais a gente tem que esterilizar na autoclave e não na estufa. Porque a autoclave tem uma temperatura de trabalho que é muito inferior à de uma estufa, 121 graus. Existe um outro procedimento, que era um procedimento, vocês não devem, isso para vocês talvez não seja muito interessante, mas para mim, para pessoas um pouco mais velhas, a vida inteira a gente usou água fervente. Antes da gente ter uma geração de plásticos, os materiais que a gente usava em casa, mamadeira, por exemplo, eram de vidro, não eram plásticas. Então, isso é muito comum. Você fala, como é que eu vou fazer para esterilizar a mamadeira do neném? Põe na água fervente, deixa por 15 minutos na água fervente. Ótimo, só que a água fervente, ou seja, 100 graus por 15 a 20 minutos, não é esterilização, é desinfecção. É evidente, eu repito, é evidente, se eu tenho um material que, a princípio, ele não está contaminado por esporos, ele não está contaminado com micobacterium tuberculose, ele não está contaminado com determinados vírus, é evidente que um processo de desinfecção é suficiente para eliminá-los. Então, o seu material pode ficar realmente completamente desprovido de micro-organismos, ele pode ficar estéril, mas o processo em si não é definido como esterilização. Então, cuidado com isso, ok? Então, a água fervente é um excelente mecanismo, é um excelente processo de desinfecção, mas você tem que sempre pensar, depende de quem está lá, que micro-organismo está contaminando aquele material, porque é uma desinfecção, não é esterilização. Existe um outro processo, que é um processo muito conhecido de desinfecção, que é o processo chamado pasteurização. E é evidente que a gente consegue definir, a gente consegue desconfiar quem foi o autor dessa metodologia, tá? O Pasteur, ele foi procurado, na verdade,
na época que ele estava muito ativo, ele foi procurado tanto por produtores de vinho como por produtores de leite na França. E os produtores de vinho, eles se queixavam porque eles preparavam o vinho, engarrafavam o vinho, e o vinho rapidamente azedava. E, ao mesmo tempo, os produtores de leite procuraram o Pasteur porque eles produziam o leite, eles armazenavam o leite, vendiam o leite, só que alguns consumidores estavam começando a ter um quadro chamado tuberculose bovina. O que acontece? Existem outras espécies de micobacterium. A gente tem a tuberculose humana, é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. No entanto, existe uma outra espécie chamada Mycobacterium bovis, que pode causar lesões e pode causar quadros parecidos com a tuberculose. Por quê? Porque é uma espécie muito resistente também, ok? O que acontece? O Pasteur, então, ele começou a pensar e falou, bom, como é que eu posso fazer para descontaminar esse material? Vinho, leite, ou seja, eram dois tipos de alimentos que você não pode colocar numa autoclave, você não pode colocar numa estufa. Por quê? Porque produtos alimentícios é necessário que eles mantenham as suas propriedades organolépticas, que é sabor, odor, textura, tá? E não dava, ele não podia fazer esse tratamento tão drástico como um autoclave, ele não podia deixar fervendo por meia hora um vinho. Então, o que o Pasteur fez? O Pasteur começou a testar combinações de tempo e temperatura, e aí ele submetia o material àquela condição de temperatura e tempo, e rapidamente ele esfriava o material. E ele percebeu que quando ele fazia determinados ajustes, a durabilidade do produto era muito aumentada. Então, ele propôs que para vinho, para leite, se o produto fosse aquecido a 62,8 graus por 30 minutos e, em seguida, submetido a 4 graus, esse produto era preservado por um tempo bastante grande. Da mesma forma, o leite. Só que o que aconteceu, então? Na época, os produtores começaram a usar essa condição. Só que com a modernização, com o crescimento das cidades, com o crescimento do consumo desses produtos, com a modernização das técnicas de produção de vinho, de leite, essa combinação era muito, muito demorada. Isso aqui era um processo muito, muito lento para grandes volumes. Então, muitos anos depois, o Pasteur já não era nem mais vivo, vários pesquisadores começaram a combinar de novo tempo e temperatura para obter o mesmo tipo de resultado. E se chegou a um processo onde você aquecia o material a praticamente 72 graus por 15 segundos e em seguida você resfriava. E o efeito era o mesmo. Então, por isso, a gente tem os dois nomes, uma pasteurização chamada lenta e uma pasteurização rápida. Então, na verdade, a pasteurização é um processo de desinfecção somente. E é por isso que o alimento pasteurizado, uma vez aberto, ele precisa ser guardado refrigerado, ok? Finalmente, existe um outro tipo de processo, que é um processo que vocês vão conhecer muito bem, que é da embalagem longa-vida. Agora sim, é um processo de esterilização, tá? É um processo chamado de UHT, que é a sigla em inglês, ou a mesma sigla em português, UAT, que é ultra alta temperatura. Isso é um processo onde o alimento ou o produto ele é submetido a uma temperatura altíssima, mas por um tempo muito breve, e, de novo, ele vai tudo automatizado, ele vai sendo conduzido em um ambiente completamente estéril e ele é embalado numa embalagem totalmente estéril, que é a caixa longa-vida, tá? Então, vejam, aqui a gente submete o produto a 141 graus por 2 segundos e esse produto é armazenado, embalado, e vocês sabem melhor do que qualquer pessoa a durabilidade de qualquer produto longa-vida, ok? Então, isso são exemplos de calor úmido. Aqui tem alguns exemplos para vocês de calor úmido. Então, vejam, se a gente pensar em bactérias, e são aqui bactérias mesofílicas, tá? Isso é do livro do Prescott, desculpa, mas é um livro antigo, não tem arqueias nessa tabela. Mas olhem o que acontece se a gente comparar a resistência de células vegetativas e esporos ao calor úmido, que é um calor bastante eficiente. Bactérias na forma vegetativa, a grande maioria delas morre se a gente submeter a uma temperatura de 60 a 70 graus por 10 minutos.
enquanto que o esporo pode ser até 800 minutos a 100 graus. Então, isso mostra a resistência dos esporos, e é por isso, por exemplo, que não é qualquer água fervente que é esterilizante se tiver no material algum esporo, ok? E aí é que a gente tem, então, a comparação de leveduras, fungos filamentosos e vírus a diferentes condições de calor, ok? Muito bem, eu vou fazer uma pausa e nós vamos, então, terminar essa primeira parte da aula para continuar na próxima, discutindo ainda agentes físicos, que vão ser as radiações, a filtração e discutir também agentes químicos, ok? Muito obrigada.